Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Tô aqui abrindo essa casa para entrar um ar, a luz do sol, a luz do dia. Tô aqui dando uma arrumada na cama do Gustavo, mas hoje eu quero conversar com vocês. Falar sobre algumas coisas que eu tô querendo falar já faz alguns dias, mas ainda na dúvida se ia falar ou não, se era o certo a se fazer, era falar aqui, contar sobre um assunto aqui pra vocês, mas eu acho que pode sim agregar na vida de alguém que tá passando pela mesma coisa. Vamos lá, gente, eu não tenho muito tempo pra conversar aqui com vocês, né, sentada, parada, sem fazer nada, mas eu acho que vai ser importante, vai ser também mais um desabafo pra falar o que tá acontecendo e sobre falar, compartilhar com vocês sobre o que eu tô passando no momento na minha maternidade. No meu canal, a minha intenção é falar sobre maternidade, é mostrar também a minha maternidade. Eu também acho justo falar das coisas difíceis que eu tô passando, né? Eu mostro muito minha rotina aqui pra vocês, mas eu também quero compartilhar isso com vocês porque eu acho que pode sim ajudar alguma mãe que tá passando pelo mesmo e também que essa mãe que tá passando pelo menos que eu possa também comentar aqui nos vídeos e compartilhar a experiência dela para me ajudar, para eu não me sentir sozinha nessa. Enfim, gente, eu pensei muito em falar sobre esse assunto porque é sobre o meu filho, especificamente sobre o meu filho, e de alguma forma eu estaria expondo a vida dele aqui na internet, onde pessoas que eu nunca vi na vida, pessoas que eu não conheço, e iriam ver, enfim. Mas a gente tem que pensar, eu acho que sempre no motivo maior, né? No que é melhor. E eu acho que isso não vai prejudicar em nada na vida dele. É só uma coisa que eu tô compartilhando com vocês, coisas que podem acontecer com outras mães. Mas no momento, sim, eu tô me sentindo muito sozinha nisso. Porque é uma coisa que a gente acaba carregando sozinha, né? Essas dificuldades da maternidade a gente carrega sozinha, porque só a gente entende, só a gente sabe o que a gente tá passando. Hoje foi um daqueles dias que a gente acorda, que a gente não acorda bem, gente, porque existem esses dias, não é todo dia que a gente acorda animada para gravar um vlog e limpar a casa. Não é, gente, não é todos os dias que a gente acorda assim. E hoje a minha expectativa é que esse dia seria assim. Mas eu já não acordei muito bem, acordei cansada, acordei estressada. Eu acho que por tudo que tá passando na minha cabeça, né, eu acordei muito estressada. Mas um dos motivos que vem me preocupando e que vem enchendo muito minha cabeça e acaba me estressando é o Gustavo tendo dificuldade na linguagem, na comunicação. Ele faz fono, gente, eu já falei aqui algumas vezes, né, que ele fazia fono, mas nunca me aprofundei, nunca expliquei o porquê. O Gustavo, ele faz fono, já vai fazer um ano, se eu não me engano. Pelo SUS funciona da seguinte forma, né, aqui pelo menos onde eu moro. A gente começa fazendo 10 sessões, uma vez por semana, né, um dia por semana, 10 sessões, e aí tem um intervalo de 3 meses. Depois desses 3 meses, a gente volta e faz mais 10 sessões. E aí, conforme a criança for evoluindo, conforme ela não for precisando mais, isso acaba, mas é dessa forma que acontece. E aí, depois de alguns meses de fono, eu pedi encaminhamento para o neuro, que foi a recomendação da fonoaudióloga. Ele consultou uma vez no neuropediatra e agora estamos na espera de psicóloga e terapia ocupacional. E por que tudo isso, gente? Porque o Gustavo, ele tem uma grande dificuldade na comunicação, na linguagem, como eu falei, ele tem sim um atraso de fala e só com a fono a gente não tá conseguindo resolver isso. Ele não tá se desenvolvendo, né? Ele sim teve uma evolução desde o começo que a gente começou, eu senti sim uma evolução. Ele fala algumas palavras a mais, mas mesmo assim, gente, é um atraso, né? Porque ele tá com 2 anos e 10 meses e
ele deveria estar falando muito mais do que ele está falando. Eu sei que vai ter pessoas aqui que falam que cada criança tem o seu tempo e que ele vai falar quando estiver pronto, mas na verdade não é isso que acontece, gente. Vamos ser bem realista aqui. Cada criança tem o seu tempo? Sim, mas esse tempo tem um prazo. Se a criança passou desse prazo, é um atraso e a gente tem que buscar ajuda de profissional para melhorar, porque isso pode prejudicar mais para frente. Quanto mais a gente deixa, né? Quanto mais a gente vai deixando para depois, é pior, né? É mais difícil de resolver no futuro. Então, com 2 anos e pouquinho, ele começou a fono, né? E sim, gente, eu consegui ver uma evolução, mas não é o suficiente. Então, por isso, ele vai passar em psicólogo e terapia ocupacional. Mas como tudo está sendo feito pelo SUS, é muito demorado. Então, a gente tá na espera, né? E a terapia ocupacional, principalmente, a gente espera que vai ajudar a fono, porque é uma coisa, uma profissional ajudando a outra. Então, a fono é mais no desenvolvimento da linguagem mesmo, né? E a terapia ocupacional mais no comportamento, no desenvolver do brincar, em muitas coisas, gente. Eu acho que algumas pessoas já perceberam nos vídeos aí, nos vlogs, que o Gustavo anda na ponta do pé. Isso é uma característica, né, do autismo, que foi a principal suspeita que eu tive quando ele começou a ter alguns comportamentos diferentes. Eu suspeitei do autismo. Como eu falei, ele teve uma consulta no neuropediatra e ele não foi diagnosticado com autismo, só que ele precisa ter mais consultas para ter um diagnóstico, mas o que foi me passado, gente, é que provavelmente ele não esteja autismo, mas ele tem uma certa dificuldade em algumas coisas e essas dificuldades podem relacionar, né, algumas características ao autismo, mas não significa que ele seja uma criança autista, mas foi sim a minha principal suspeita. Eu achava, né, que poderia ser autismo. Assim, né, como ele não teve diagnóstico, ele ainda não passou pelas terapias, né, terapia ocupacional e a psicóloga, para ver como que vai ser a evolução dele, ainda a gente só vai saber se ele realmente tem autismo ou não, ou se ele é uma criança típica só depois dos tratamentos, né, depois dessas terapias, pra gente ter, assim, a certeza que não é ou é autista ou algum outro diagnóstico, não sabemos. Mas o coração da mãe, né, vendo a criança tendo dificuldade em alguma coisa, fica em pedaços, né, gente, porque a gente sente esse peso nas costas. Muitas vezes a gente se culpa, a gente acha que fez alguma coisa de errado para a criança ter essa dificuldade. A gente sabe, eu sei que a gente não deve comparar o nosso filho com outras crianças, mas a gente acaba comparando, gente. A gente acaba comparando, é inevitável. A gente vê uma criança da idade dele fazendo coisas, falando muito, e ele não falar, isso dói, gente, dói muito. E a gente acaba comparando, e é inevitável, gente. A gente é um ser humano, a gente sempre vai querer o melhor para nossos filhos, né? Mas é uma coisa difícil de se passar. Ai, eu não quero chorar mais, porque eu já chorei muito hoje. E eu preciso continuar meu dia. E, gente, é isso, gente, é doloroso. Que a principal coisa é falar e se expressar, não conseguir se expressar. E, gente, é muito importante a criança conseguir se comunicar, a criança conseguir se expressar, né? Falar com você. Eu também sei que eu tô fazendo o meu melhor, gente. Eu tô tentando. Eu tô tentando ser forte. Eu tô tentando não deixar isso me entristecer. Tô tentando, gente, de todas as formas, ajudar ele. Não é nem pelo um possível diagnóstico. Não é nem isso que me abala. É justamente isso, por a gente não saber, a gente não ter certeza de nada e não saber o que vai ser.
né, se ele vai se desenvolver, se ele vai ter essa dificuldade, se ele vai ter mais dificuldades e não ter um diagnóstico, né, gente? Eu não, claro que ninguém, nenhuma mãe gosta de receber um diagnóstico, isso é óbvio, mas você não saber também é muito ruim, você não ter certeza de nada. Mas enfim, gente, era isso, eu queria realmente desabafar com vocês, é mais realmente um desabafo, falar o que eu tô sentindo, falar o que eu tô passando, né? E quero que vocês compartilhem também a experiência de vocês aqui nos comentários, que se você tá passando por algo parecido, né? Ou se você tem uma criança típica, como que foi para você receber o diagnóstico, como que tá sendo. E é isso, gente. Não era esse os meus planos, era para mim ter feito um vlog para vocês de limpeza e organização. Mas é isso, gente, a vida real é isso. A vida às vezes não sai conforme planejado, conforme a gente queria. O que eu tinha para entregar para vocês aqui nesse momento era isso. E eu também quero ser sincera com vocês, eu quero ser mais aberta com vocês, mostrar mais assim a realidade do que tá realmente acontecendo, sem, óbvio, expor tanto a minha família, né, sem pôr aqui em risco ou a minha saúde mental, né, porque não é tudo que eu posso expor aqui na internet, mas mesmo assim quero ser sincera com vocês, quero ser mais transparente com vocês, né, porque as pessoas que estão aqui acompanhando os meus vídeos é porque gostam de ver a minha rotina e que gostam de ver quem eu sou, quem eu realmente sou. E é isso, gente. Se você quer acompanhar, continuar acompanhando a minha vida, a minha rotina, que aqui também tem vídeo de receita, tem vídeo de rotina, tem vídeo de compra do mês. Se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação, deixa o like no vídeo para esse vídeo entregar para mais pessoas, para mais pessoas conhecerem o nosso canal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!